Gente, ai, eu tô demais. Aí eu tô com essa roupa, olha. Aí eu amarrei meu cabelo. E eu vou dormir com a minha prima. Cadê ela? Cadê? Aí, estamos aqui no quarto dela. Olha meus lençóis. Cheguei. Ai, que... Gente, quando eu estou... quando eu tô com frio. Quando eu tô com frio, né? E aí? Ai, gente, queria tanto que vocês olhassem como eu durmo. Mas não podem. Tchau, tchau, uma boa noite pra vocês. Boa noite mesmo, gente. Um beijo.